Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Esse vídeo é estou continuando o vídeo anterior, onde eu falo a respeito do compromisso com Yeshua, o Messias de Israel. É uma continuação porque ficou mais palavras a serem expostas para dar a conclusão do sentido da figueira, dessa palavra maravilhosa que muitos ainda não compreendem e ficam apontando aí um país, um povo determinado, quando está falando de todo o povo, do propósito do Senhor, de salvação, de resgate, através da fé no Filho. E a comprovação está nas palavras dele. Então hoje, aconselho que você assista o primeiro e depois esse, se você estiver interessado em entender o tempo, entender o sinal da figueira, o que ele quis dizer com essa palavra. É maravilhoso. Ótimo não ter concluído no primeiro, porque vou colocar mais questões. Então que todos sejam edificados com discernimento. Amém? Até porque tem um detalhe aqui, ó, só para dar prosseguimento. Aqui em João, capítulo 21, versos 25 diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa observância aqui de João é maravilhoso, porque do livro de João, porque não tem como ter uma dimensão da grandiosidade do Filho, do Deus em carne, encarnado, né? Fazendo prodígios, assim como eu já coloquei vídeos. Acredito que eu falei do encontro do Senhor e a mulher samaritana, eu coloquei isso bem, que Yeshua estava continuando o propósito, o trabalhar do Pai. O Criador, ele nunca parou de trabalhar, como o próprio Filho diz. Eu e o Pai trabalhamos até o dia de hoje. Então não tem como determinar, só a Bíblia foi o que, e também os manuscritos escritos, né? Diversos apócrifos, né? Que alguns não, a própria igreja romana não considerou. Mas o que fora dito pelo Filho, a observância aqui os prodígios que ele fez, não tem como colocar, nem todos os livros seriam suficientes, porque foi grandioso. E isso aponta para que nós entendamos o sentido da palavra e não fiquemos limitados a conhecimentos humanos, o modo de propagar a palavra do Criador. Temos ela em mão, precisamos ter o hábito de ler. Então, para dar continuidade, e espero que eu consiga dar complemento, porque esse assunto ele é grandioso, ele é maravilhoso. Aqui em Lucas, deixa eu ver aqui, peraí, Lucas 21... Deixa eu ver se é aqui, pessoal. Lucas 21. Versos 29. Mas eu vou ler até... Deixa eu ver aqui, porque é muito interessante. Ó, Lucas 21, a partir do 20. É interessante ler tudo, porque lá na frente, onde eu ia ler do 29,
ele vai falar uma parábola, tá? E vai falar de acontecimento, todas essas coisas acontecendo. Então, para que vocês entendam, eu vou ler a partir do versos 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Prestem atenção. Em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Foi o que eu coloquei no outro vídeo. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa árvore com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Louvado seja o Senhor. Ele lhes contou esta parábola. Agora eu ia ler a partir daqui, mas é interessante falar dos acontecimentos, porque não tem como observar a figueira sem observar esses acontecimentos. Esses acontecimentos não é específico de Jerusalém, de Israel, mas do mundo. Acontecimentos e fenômenos também nos elementos, né, celestiais. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade na vinda e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então percebam, a leitura ela é bem clara. Esses acontecimentos mundiais, nós observaríamos, nós saberíamos através dos meios de comunicação. Estamos aí presenciando fenômenos. O mundo inteiro e os cristãos estão de olho no céu, atentos na iminência da vinda de Yeshua, por conta que a questão da figueira aqui, em nenhum momento coloca como é Israel, como é Jerusalém, mas as pessoas insistem nisso, e isso bloqueia o entendimento das pessoas a entender essa colocação, essa comparação
com essa árvore, com esse fruto, a questão da figueira, que está muito associado, por conta da sua peculiaridade, como eu coloquei no vídeo anterior, de como esse fruto é formado, né? Eu coloquei que era um inseto, de fato é um inseto, e ele penetra no figo e ele morre lá dentro, não tem sabor, não tem visão, não tem como identificar isso. O fruto ele não fica menos saboroso, ele continua maravilhoso. E tudo isso é uma representação da nossa fecundação, da nossa vinda a este mundo. E as exortações é para que estejamos de pé, como está aqui escrito no verso 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Então, é um conselho colocado aqui, uma observância muito interessante, né, por Lucas. Estejam atentos, é um modo de escapar de situações complicadas, colocadas na Bíblia como a grande tribulação, os grandes estreitamentos, para que possamos viver, né, para que possamos pagar nossas contas, sobreviver no mundo de modo que não seja tão pesado para a gente e que a gente possa aí sobressair as situações finais já profetizadas lá em 2 Tessalonicenses, que é a apostasia, que já é existente há muito tempo. Ela só vai se aprimorando de acordo com a modernidade, as pessoas vão se encaixando e não estão muito atentas à espiritualidade, louvado seja o Senhor que me faz lembrar. Não estão atentos à vida espiritual, não estão atentos ao discernimento da letra espiritualmente, não estão atentos à questão da santidade do templo, do corpo, morada que somos nós, a observância da grandiosidade da palavra do Senhor, do Evangelho, que nos exorta, nos santifica, para que possamos, de fato, ser saboroso como um figo, ser pessoas agradáveis e não intragáveis, como eu coloquei que eu li a outras mensagens, né? Em relação aos frutos que estão prontos, no sentido de que já foram santificados, alvejados, refinados, como diz Daniel 12. Então a palavra ela é uma só. A palavra aponta para a nossa santificação, porque, como diz lá em 1 João 1, do 5 ao 10, Deus é santo. Nele não há trevas alguma. Quando ele faz a separação de luz e trevas, no início do relato de Gênesis, está muito claro que essa separação, aí você vai observando toda a palavra, até na cruz, antes de entregar o Espírito ao Pai, Yeshua ele lamenta, ele fala Raboni, Raboni. E por quê? Porque ali ele pega todo o pecado da humanidade sobre si, então ele se torna separação. É como se tornasse trevas por nós. As trevas que existem na humanidade caída. E ali o Pai, ele que jamais haveria separado do Pai, nossa condição é diferente. Nós nascemos em berço de pecado, como diz o salmista. E de um modo espantoso, através do relacionamento entre homem e mulher. Crescemos. Deveríamos crescer nos ensinamentos bíblicos da palavra do Senhor, mas isso não acontece no caso da maioria. Infelizmente, as pessoas passam por vários e vários processos. Me desculpa, ainda estou um pouco gripada. As pessoas passam por vários e vários processos
até que cheguem ao conhecimento e se tornem espirituais. As dificuldades, as apostasias, as mentiras e tantas alegorias que dificulta esse processo na vida de muitos, que faz com que muitos não sejam libertos. Então, por isso, o Senhor nos dá aí, pela misericórdia dele, diária, a oportunidade de sermos redimidos. Então, ser redimido é entender o que foi feito por nós. E só a Bíblia explica. E com o hábito da leitura, com discernimento do Espírito, chegamos lá. Para que, então, possamos, vou terminar de ler aqui o versos 36 de Lucas 21, e estar em pé diante do Filho do Homem. É o único jeito. Estar de pé, e é necessário que estejamos, é estar em obediência, em observância ao que diz a palavra do Senhor, amém? Agora eu vou continuar aqui em Lucas. Eu gosto muito de ler Lucas. Não que os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, não sejam ricos em detalhes, são. Como eu tenho colocado desde o primeiro vídeo que eu tenho deixado registrado aqui no canal. É apenas um ponto de vista, né, de cada um. Porém, Lucas era muito detalhista e teve uma vida muito próxima do apóstolo Paulo. Aleluia? Então, é uma pessoa que merece muita consideração. Então, Lucas 13, a partir do versos... a partir do versos 1. Eu vou ler a partir do verso 1, porque é curto, até o versos 9, ok? Então, vocês acompanhem. Vai falar a respeito do arrependimento ou morte. A opção que temos, né? Só essa. Então, prestem muita atenção na leitura. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos mistura o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola, abre aspas. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Como eu disse, o que eu procuro dizer é pelo discernimento do Espírito e pela leitura bíblica. Esses 3 anos de observância do Mestre a esta figueira, entre aspas, ou seja, colocar aí a humanidade, a observância sobre os nossos atos, sobre as nossas decisões, sobre como elevamos o culto, como nos colocamos como adoradores na terra, é observado. Existe aí uma nuvem de testemunhas, pessoas, e também existem anjos. Os nossos olhos não são abertos, mas existe o livro da vida. Existe o livro da vida, existe um relato diário. A partir do momento em que colocamos
como adoradores. Então aí vem uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor é preciosa, né? Então não é de qualquer jeito. O Senhor, ele respeita o tempo de ignorância. Porque quando as pessoas são ignorantes, elas relutam, elas criticam, elas julgam, elas tratam o santo como algo ruim. Por quê? Porque nelas há trevas, não há luz. Não tem como existir um alinhamento entre a luz e as trevas. O que há sempre, o que haverá sempre é uma discordância. Às vezes até um distrato da parte das trevas. E quem está em luz está em Yeshua, está no Cristo, está na verdade, está na palavra do Criador. Então são pessoas que procuram se santificar, são pessoas que, quando o Senhor nos vê, se alegra, porque está vendo frutos, está vendo benefícios, está vendo um testemunho diário de vida cristã, que a própria palavra diz, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Por isso, irmãos, rogo-lhes que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Então é uma responsabilidade pessoal. É maravilhoso viver em santidade, viver em observância, tendo em mente que tudo que fazemos, todas as nossas atitudes, prestaremos contas ao Senhor. E veja que o homem aqui, ele fala, ele pede um pouco mais de misericórdia, né? E esses 3 anos, não quero colocar isso porque eu teria que abordar, né? Muitas palavras. Mas lá em Daniel fala dos 3 anos e meio. Levando para Jeremias, levando para Apocalipse, para a questão da tribulação. Não tem como a gente suportar muito tempo de tribulação, gente. Essa grande tribulação que nunca houve, jamais haverá. Mas os 3 anos de observância, a figueira, entre aspas, a pessoas, demonstra a misericórdia do Senhor. E eu acredito que trata-se de pessoas que já professam fé. Por quê? Porque no início de fé, existe um tempo para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento, porque o próprio apóstolo Paulo coloca, até que Cristo seja gerado em vós. Então, até que ele seja gerado em nós, coloca aí, colocando como uma comparação da figueira, somos figueiras cheias de folhas, cheias de folhagens. Não quer dizer que temos frutos. O fruto, ele está associado a Gálatas 5, os frutos do Espírito. Esses frutos, eles precisam ser gerados em nós, né? Tá lá escrito, ao contrário das obras da carne, que são manifestas, são visíveis, e como testemunho de vida negativo, as pessoas também observam, né? Mas a partir do verso 22 vai falar, não vou ler tudo, vou falar apenas dos frutos. Vai falar do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, a partir do momento que você foi plantado, foi regado, você teve conhecimento da palavra e do que foi feito através do Filho e o sentido de todo o propósito do Senhor, você foi constrangido, você já passou por um entendimento de que você não pode viver de qualquer maneira. Você vai crescendo, você vai absorvendo, vai criando raiz com o Evangelho, com a palavra. Por isso o Senhor coloca essa questão figurativa, que as pessoas ali elas teriam facilidade de compreender. Para nós hoje nós temos o Espírito, temos a capacidade, louvado seja o Senhor, de compreender muito mais. Por isso que eu li lá em João, né?
21, que se fosse para escrever tudo o que o Salvador Yeshua disse, os livros não seriam suficientes, os livros do mundo. Gente, é grandioso, não se limitem. Então, chega as folhagens, tá indo tudo bem, a pessoa tá tendo ânimo, aquela coisa do primeiro amor, mas aí chega um momento que a pessoa não consegue se desprender das coisas que são danosas ao corpo. O que é danoso ao corpo? E aí você volta aqui em Gálatas, a partir do verso 19, você vai ver quais são as obras da carne que são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? É considerada a questão do trato. A palavra é uma só, gente. O Senhor pede em Mateus 22, se não me engano: ame o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Ou seja, amar o Criador de todo o coração, conhecimento e alma é não se curvar a nenhuma idolatria, a nenhuma mentira, mas está voltado à verdade, que é o Criador de todas as coisas. Amar o seu próximo como a si mesmo. É a questão do trato, é mostrar o que diz Romanos 12, testemunho de vida diário. O tratamento um com os outros, tudo isso é levado em consideração. Por isso, o livro da vida. Quando estamos com folhagens e fomos libertos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se somos livres, livres de apostasia, livres de engotos, de enganos, de tantas coisas que não faz o menor sentido com o sentido da palavra do Senhor, somos livres, começamos a dar frutos. Por quê? Porque o fruto é uma particularidade do cristão, é o que ele demonstra diariamente. Não daria para colocar tudo isso no primeiro vídeo. Lá foi exposto maravilhosamente a palavra lá em Tito, capítulo 2, que vai falar que os cristãos é um povo particularmente dele, de Yeshua. Eu li Jeremias 24, 26, eu li Mateus 21, de 18 ao 22. Então, é uma continuação. E precisava para chegar nessa conclusão da questão da figueira, que Yeshua coloca aqui como duas parábolas. Porque ele não está voltando para um povo rebelde, obstinado, que não o aceitam de modo algum, blasfemam contra ele até os dias de hoje. País pisoteado por gentios, povo do coração rebelde, mais voltado para as riquezas do que para a palavra do Criador, no que diz respeito ao Evangelho. Não aceitam o Evangelho. Mas o povo do Criador está espalhado sobre a terra. As figueiras estão em todos os países, que foram países hoje geograficamente divididos, mas um dia era apenas uma terra. Então, é muita coisa para colocar, mas para vocês verem o quanto que a palavra do Senhor ela é alinhadíssima para nos trazer a compreensão da santificação, do amor do Criador, para nos resgatar, para nos redimir no Filho, porque as coisas não vão continuar do jeito que são. Pode parecer algo complicado de aceitar ou visualizar a transformação de tudo. Se você não tem conhecimento e não acredita no que diz a palavra do Senhor, sim. Mas quando você é espiritual, quando você foi alcançado pela misericórdia, entendeu o que foi feito e que a palavra do Senhor é preciosa, única, você entende sim que Ele faz novas todas as coisas, como diz Apocalipse, e teremos sim uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de uma vida diferenciada com o Todo-Poderoso, como diz a palavra dele.
né, perfeita, uma vida eterna, e que do modo como está o mundo, isso não é possível. Mas existe esse processo, e que você que está tendo aí acesso a esse entendimento da questão da figueira, entenda. A figueira é o Israel que foi e que está sendo ligado à videira, que é Yeshua. São os membros em todos nos 4 cantos da terra por conta da fé. Foram transformados, as pessoas estão de pé, estão no aguardo. E o Senhor, Ele cumpre, como eu li, a palavra dele não passará sem se cumprir. Ela se cumprirá. O que estamos vivendo é a misericórdia do Senhor. Então, é muito interessante, versos 9 de Lucas 13. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. A condição. Precisa dar fruto. Está associado a Gálatas. É preciso dar fruto por quê? Porque demonstra que o Espírito está em você. Você não está apagando o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 19 diz, não apague o Espírito. Apagar o Espírito é não aceitar as correções. Não se colocar como servo obediente. É relutar aos frutos do Espírito. Então associa aí a figueira, Gálatas 5, e veja o quanto que a palavra é preciosa. Desde os profetas, como eu li Jeremias, né? Jeremias 24. E deixa eu ver se dá tempo aqui. Ler Tito, que é outra exortação maravilhosa. Tito 2. Ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não